aquela retificação que deve ser feita por um tribunal brasileiro, por um fórum aí no Brasil. Então, vamos ver o seguinte. Eu vou usar alguns exemplos para vocês. Eu já disse agora há pouco que há uma diferença entre contratar um profissional advogado que faz retificação de documentos, tá certo? E aquele que faz retificação de documentos para a cidadania. São completamente diferentes os conteúdos, tá certo, de cada peça, né? E até de acordo com cada conteúdo, cada tese, cada necessidade, cada nexo de causalidade, vamos falar assim agora, tem que ser técnico essa parte, chama-se nexo de causalidade, é que eu vou me aprofundar na jurisprudência, na documentação que eu preciso apresentar, no que eu tenho que me preparar para o promotor e tudo mais, né? E já numa retificação de documentos simples é uma outra história. Então, vamos ver o seguinte. Numa retificação, quando a pessoa ingressa com essa retificação, a primeira coisa que esse advogado tem que dizer é que para que é aquela retificação? Que é para, né, para dupla cidadania italiana, portuguesa, que quer que seja. Porque ali, tanto o promotor quanto o juiz, eles já terão um direcionamento, eles já sabem o que está acontecendo, o que acontece nesse mundo e como eles têm de operar. Mas lei é lei, eles vão ter que aplicar a lei? Sim. Mas, por exemplo, uma retificação para a cidadania não é obrigado a participar todo mundo que é descendente daquele dante causa, né? Se não for para a cidadania, tem juiz que vai dizer, olha, eu quero todo mundo aqui como participantes do polo da demanda, tá certo? Do processo, né? Porque é uma jurisdição voluntária. Quando eu digo que é jurisdição voluntária, é porque não tem parte ré, tá, pessoal? Não existe réu na ação de retificação brasileira. Tá? É uma jurisdição voluntária. É você pedindo uma coisa para o juiz e o promotor sendo fiscal do que está sendo pedido e sendo feito. Então, a partir deste momento, quando você informa para o juiz, olha, eu preciso da retificação para minha cidadania italiana, você traz para esse processo toda a jurisprudência, tá certo? Todo o entendimento, em qualquer grau, para a tua tese. E esse é um grande e talvez um dos maiores problemas, porque se eu pego uma família ali que daquele dante causa tem 300 pessoas, como é que você vai pegar 300 pessoas e colocar no processo? Quer como autor do processo ou quer como aquiescente do processo? Então fica muito difícil. Então embasou ali, você já vai tirar aquelas pessoas que não serão, que não querem participar, que você não conhece, que tá certo? Porque elas não serão atingidas, né? E mesmo que nos ascendentes delas venha se modificar alguma coisa, é um direito de cada um, né? Então, por isso que já tem de pronto de avisar para o juiz, olha, eu estou requerendo uma retificação para a minha cidadania italiana, por exemplo. Depois disso, pessoal, você tem ali uma segunda questão. A ação de retificação de documentos, ela pode ser proposta no domicílio do cartório ou de qualquer dos cartórios, porque pode ter várias certidões ali, né, de vários cartórios. Pode ser no domicílio do autor, do requerente. E no caso de São Paulo, pode ser no Foro Central. Essa do Foro Central, que, a meu ver, é um foro competente pela matéria, tá certo? Que nós temos ali as varas, tá certo? De registros públicos. Tem uma corrente doutrinária dizendo que, olha, não é aqui que tem que ser. E aí vem a promotoria por detrás, esse fiscal da lei, alguns, não todos, vêm e dizem, olha, não é aqui. Aí o juiz fica assim, diga o autor. Aí o autor vai lá e fala, o autor é o advogado, né, seu advogado. Aí seu autor vai defender, seu advogado vai defender a tese dele. Aí agora diga a promotoria. Aí o promotor vai dizer por que a tese dele é melhor do que a minha. Aí diga o autor. Então, sente, pessoal, cada vez que sai esse empurra, 10 dias para um, 10 dias para o outro, 10 dias de publicação, 10 dias de retorno, 10 dias para o juiz, e são 10 dias úteis, a grosso modo, para vocês entenderem. Então, soma 10 dias do promotor, que ele já teve o processo lá, tá certo? Vamos falar em 10, tá? Porque normalmente são 15 dias, mas vamos lá, dá 10 dias para ele, depois 10 dias para o juiz, depois 10 dias para mim, tá certo? Depois volta para... E isso vai somando. E aí tem aquele advogado
que já não é mais, né, eu já não penso mais assim, que ele precisa mostrar para o promotor que ele tem um grande conhecimento técnico. Só que aí eu pergunto, para o meu cliente, o que vai mudar eu discutir com o promotor se eu sei mais ou se eu sei menos que ele? Se tem que aceitar minha tese, se não tem que aceitar minha tese. Eu vou ficar discutindo com o promotor quanto tempo para provar que eu sou melhor do que ele ou que minha tese é melhor do que a dele. E aí, pessoal, é o que eu digo. Alguns advogados vão discutir por quê? Porque a gente aprende na faculdade que a gente tem que ir até o final com a nossa tese, a gente tem que necessariamente fazer com que todos aceitem a nossa tese. Devemos ser aguerridos, mas veja, para o meu cliente é bom? Não. Então, peraí, eu não vou ficar discutindo tese com promotoria ou discutindo com o juiz se ele é competente ou se ele não é, porque os doutrinadores de cá dizem que sim, os doutrinadores de lá dizem que não. Então, veja, aconteceu com um cliente nosso, distribuindo o foro central. Primeira coisa, juiz, eu já falei aqui numa outra live, primeira coisa, doutor, antevendo a discussão sobre a matéria, diga sobre a competência. Eu falei, excelência, para tudo, manda para o Foro de Santana. Pronto. Mandou para o Foro de Santana, semana seguinte, promotoria, de acordo, veio a cota ministerial, de acordo com o pedido. Na mesma semana, voltou para o juiz, na semana seguinte, sentença. Perceberam? Eu ia ficar ali discutindo no Foro Central quanto tempo com o promotor. Para quê? Para eu me sentir bem ao final, dizer, ganhei do promotor, ganhei do juiz, olha como eu sou bom. Não, eu sou bom atendendo meu cliente de forma rápida, né? Então, vou para Santana aqui rapidinho, resolver o problema do cliente, uma semana, estava tudo pronto. Então, procurem um profissional realmente nessas condições. Outra coisa, pessoal, não adianta promover ação e não juntar as certidões. São, no mínimo, 15 certidões que vocês devem juntar nesse processo, tá certo? No mínimo, 15 certidões. Ali vai entrar certidões trabalhistas, certidões criminais, certidões eleitorais, certidões estaduais, certidões de dívida fiscal, dívida com o município. Tem de juntar, não adianta fazer diferente, pessoal. Por quê? Vai bater lá, o promotor vai olhar, vai ver a relação de certidões, olha, faltou essa certidão. Aí ele fala para o juiz, excelência, faltou certidão tal. Aí o juiz, diga o autor. Aí, não, excelência, eu vou juntar aqui, tá aqui. Eu esqueci a certidão. Notem, se eu sou profissional da peça, eu tenho que deixar a peça totalmente instruída a ponto do promotor não ter o que requerer. E não ficar esperando ali, vai passar, vai passar. Puta, não passou, o promotor me pediu tal coisa. Ele me pegou em cima com a mão na botija, né? Falamos no Brasil. Então, para que esse risco? O que o meu cliente vai ganhar? Cliente, deixa comigo. Eu não sei tirar certidão, eu tiro, deixa comigo. Vou lá, retiro as 15 certidões do cliente, tá certo? Mando com cópia até para ele. Falo, aqui, ó, você tem 15 certidões aí, junto no processo. E aí, pessoal, outra coisa, outra dica. Você tem que necessariamente fazer uma abertura ali com a jurisprudência acerca da matéria, como eu disse. 2, você tem que necessariamente expor o teu nexo de causalidade. 3, você tem que expor de forma inteligente os erros que existem e aquilo que você quer que corrija. Por quê? Porque senão o juiz não entende, e quando vem a sentença, que vai ao cartório, fica pior, porque o cartório vai fazer errado. Aí você volta para o juiz, diz, olha, o cartório fez errado, não foi isso que eu pedi. E aí o juiz dá uma nova ordem para o cartório. E aí a sua certidão vai sendo retificada 1, 2, 3, 4 vezes até ficar pronta, até ficar correta. Então sempre tem que ser claro. Ó, estes são os erros, uma tabela com os erros. Tá aqui os erros, tá aqui o que precisa ser retificado da forma que tem que ficar, tá certo? Depois vem com a parte de direito. Depois traga a sua árvore genealógica não só acostada aos autos, mas dentro do processo, para facilitar a vida do promotor e do juiz, para ele não ter que ficar abrindo pecinha, porque agora é tudo online. Então, peraí, eu fecho o processo, vou lá procurar o documento número 5. Não, tá ali. Então, sempre deixando a coisa fluir fácil para quem está lendo a peça. Se ele tiver dúvida, ela vai ter o número do documento, aí ele pode pesquisar o documento na minha juntada. Do contrário, eu não quero que ele pare de ler o processo. Eu quero que ele leia ali o processo e termine de ler e diga, olha, tenho direito, né? E no final, o seu pedido, óbvio, tem que estar sempre de acordo com o que você narrou.
E ali, então, é o principal, porque você pode ter narrado inicialmente com aquela tabelinha de erros e acertos, e no final, na hora de fazer o pedido, propriamente dito, que sempre na peça, no final vem o pedido, tá? Os pedidos, do pedido. E ali você vem de novo pontuando certidão por certidão aquilo que você quer que corrija. E isso tem que estar de acordo com a tabela lá de cima. E muitas vezes essa história de copia, cola, vira uma bagunça, pessoal. Eu já vi saindo sentença, mandando retificar, coisa que não tinha nada a ver no processo, de tanto copiar e colar, tá? Então, procurem um profissional especializado em retificação para dupla cidadania, beleza?